Muito boa noite, amigos da Rede Manchete de televisão. Muito boa noite, Oscar Ulisses. Aqui as primeiras imagens de São Januário, no Rio de Janeiro. A equipe do ABC já no aquecimento dentro do campo. O Vasco ainda não pintou no pedaço para o jogo que começa dentro de pouquíssimos minutos. Vamos aproveitar, vamos com o repórter Paulo César Andrade. Ele confirma pra gente as equipes do Vasco, do ABC e o trio de arbitragem para esta partida aqui em São Januário. Boa noite, Paulo César. Muito boa noite, Paulo, amigos da Manchete. Vamos primeiramente então à equipe do Vasco da Gama. Com o número 1, Carlos Germano. 2, Pimentel. 4, Ricardo Rocha. 3, Alexandre Torres. Meia dúzia, Ronald. 8, Leandro. 5, Luizinho. 9, França. 11, Ian. 10, Denner. 7, Valdir. Técnico Jair Pereira. Vamos agora à equipe do ABC. Com a número 1, Capilani. Com a número 2, Marinaldo. Com a número 3, Bila. 4, Romildo. Meia dúzia, Jailton. 5, Zelito. 8, Odilon. 10, Silvério. 7, Júlio. 9, Renilson. 11, Oliveira. Técnico Danilo Menezes, que já foi jogador do Vasco há muito tempo. Vamos lá. Trio de arbitragem. Árbitro Lincoln Afonso Borjali. Bandeira vermelha, Marco Antônio Martins. Bandeira amarela, Marco Antônio Machado. O trio é mineiro. Paulo Stein. Aí, portanto, confirmado para você o trio de arbitragem. Os dois times. Está aí o atacante Valdir, cercado por vários mascotes. O time do Vasco entrando em campo nesse momento em São Januário. Quero agora a expectativa do nosso comentarista Márcio Guedes para este jogo pela Copa do Brasil, exclusivo na Rede Manchete, Vasco e ABC. Boa noite, Márcio. Boa noite, Paulo. Boa noite aos amigos da Rede Manchete. O Vasco franco favorito, tem a tabela a seu favor, o regulamento pode perder até pela diferença de um gol hoje. E é uma equipe, sob o ponto de vista técnico, a melhor do futebol do Rio de Janeiro, tanto que em 9 rodadas da competição perdeu apenas 1 ponto, já está com a sua classificação garantida para o quadrangular final e reforçou-se admiravelmente com o Denner, com o Luizinho e principalmente com o Ricardo Rocha, que hoje é no Rio de Janeiro, sem dúvida, o melhor jogador. O ABC é uma equipe valorosa, uma equipe de garra, até que fez uma boa partida em Natal, a final derrotada por 2-0. Mas a perspectiva, sem dúvida, é para uma vitória vascaína, pela sua maior tranquilidade, sua posição na tabela e pelos valores de que dispõe. Paulo. Vamos. Os dois times ainda no aquecimento. Vamos aproveitar. Vamos voltar lá no campo com o repórter Paulo César Andrade. Vai lá, PC. Muito bem, Paulo Stein. O Ricardo Rocha está com um sorriso só depois desse elogio que o Márcio Guedes fez a ele, como o melhor jogador atualmente aqui no Rio. Rocha, parabéns, hein? Bem, só tenho que agradecer as palavras do Márcio. Então, a gente trabalha para isso, né? Eu acho que o trabalho está sendo muito bom aqui no Vasco, e a palavra de uma pessoa como o Márcio, eu acho que é uma felicidade imensa escutar esses elogios. Como é que foi a orientação do técnico Jair Pereira para essa partida aqui contra o ABC? Vamos entrar com a mesma maneira que estamos jogando o Campeonato Carioca, jogar para ganhar. Temos uma vantagem de 2 gols e temos que aproveitar. Ok, Ricardo, obrigado. Eu vou continuar aqui rapidinho com o nosso cinegrafista Antônio Gil. Vou tentar pegar o Valdir, né? Ele que é um jogador que está sendo, inclusive, solicitado uma marcação especial sobre o Valdir. Ele que é conhecido aí como o matador. O Valdir está lá na frente. Eu acho que eu posso chegar então ao Ian aqui. Enquanto o Paulo César Andrade está chegando ali junto do Ian, você viu ali sendo sorteado o direito de quem começa e de quem escolhe o campo. Paulo César, vai lá. Vamos lá, Cunha, rapidinho, saber como é que está a expectativa em relação a essa partida. Uma partida importante para o Vasco, venceu por 2-0 o primeiro encontro lá, não é, Ian? A gente tem uma situação aparentemente tranquila, né? Mas nós jogadores sabemos da condição que a gente tem e da condição que tem o time do ABC. Então, tem que entrar com a maior atenção possível para não haver um desastre aí, né? Porque é geralmente nesses jogos que a equipe relaxa e acontecem os resultados negativos. Então a gente tem que dar sequência a essas vitórias que a gente vai estar passando aí no Campeonato Carioca e também na Copa do Brasil. Obrigado, Ian. Vamos ver então rapidinho se a gente chega até o Valdir. Aí você vê a imagem por trás do gol, onde nesse momento está o goleiro Carlos Germano.
do Vasco da Gama. Agora sim, Paulo, o Valdir tá chegando aqui, ele que teve um acontecimento extremamente desagradável esse fim de semana último. Ele estava com a namorada dele num bairro aqui perto, no Rio de Janeiro, e foi assaltado, levaram o carro dele. Os ladrões até falaram: você é sangue bom, é boa gente, mas nós vamos levar esse carro. Terceiro carro roubado, mas o Valdir já é assunto superado, né, Valdir? Pronto aí mais para essa partida do Vasco da Gama. Esse foi um assunto já superado. Espero hoje ajudar os meus companheiros com os meus gols e conseguir uma bela vitória. Em relação à confrontação principal do Jair Pereira, para você que é já considerado aí o grande matador do Vasco? Eu não bobear nunca. Sempre que tiver a oportunidade de fazer os gols, para que o jogo, no decorrer do jogo, possa ficar mais tranquilo e aumentar sempre a artilharia, que é importante para mim. Chega a preocupar muito essa equipe do ABC? Preocupa, como qualquer outra, é uma boa equipe. Nós tivemos bastante dificuldade para vencê-los na casa deles e aqui vai ser completamente diferente. Aqui está na nossa casa e eles que têm que ter dificuldade aqui. Obrigado, Valdir. Bom jogo. Paulo Stein. Ok, aí portanto o trabalho do repórter Paulo César Andrade nesses momentos que antecedem o jogo Vasco e ABC pela Copa do Brasil, que você acompanha com exclusividade na Rede Manchete. E nesta sexta-feira, direto de Vitória, às 9h45 da noite, tem Linhares e Fluminense ao vivo. É a Copa do Brasil, exclusivo na Manchete. Esporte do jeito que você gosta. Ô Paulo, em relação a esse roubo do carro do Valdir, o pessoal sempre falava: você é de carro novo e tal, que beleza. Ele falou: não, demorei muito a comprar, eu economizei tostão por tostão. E aí agora há pouco tiveram uma ideia, surgiu entre os jogadores uma vaquinha pro Valdir comprar um outro carro. Depois o Valdir pagaria em prestações e tal. O Valdir pensou e disse assim: não, isso aí vai demorar muito, não sei quanto eu vou ganhar, prefiro ficar uns tempos sem carro e tal. Pra você ver como o Valdir é previdente, hein? É isso aí. O árbitro Lincoln Afonso Borjali está ali pedindo aos jogadores para ocuparem as suas posições dentro do campo, e como também os repórteres, as pessoas estranhas ao jogo, para se retirarem a fim de que ele possa autorizar o início da partida. Saída que pertence ao ABC. Ali o toque do Oliveira, começa a partida. Trabalho de Bila. Entrando na frente para o Renilson. Valdir. Ele sofre falta na entrada dura do Romildo. O Ian abrindo o jogo para a subida do Ronald. Ian. Vasco trabalha com Luizinho. Ricardo Rocha. Leandro. Ronald. Ian. Vasco em dificuldade. Ian acaba sendo desarmado. Marinaldo. Adiantou muito. Recupera o Vasco. Olha o toque. Bola cruzada para o Valdir. Passou da linha da bola. Recuado. Oliveira. Contorna no lance. Jailton, outra vez Oliveira. Tenta o drible. Retoma o Vasco. Pimentel. Armou o cruzamento, a bola bateu no Oliveira, se perde. Escanteio que favorece ao Vasco. São 9h52. Cobrança do Ian. O Luizinho. Cruzamento. Chegava por ali o França, o Ian recupera. Do outro lado, mas havia impedimento do Valdir. Assinala a arbitragem, impedimento do ataque do Vasco. Capilani sai jogando com Marinaldo. Renilson. Está desarmado ali pelo Ronald.
Trabalho do Torres. Luizinho errou o passe. A bola ficou com Odilon. Aí o Silvério. Lançamento para o Oliveira. Antecipação ali do Ricardo Rocha. Trabalhou bem com o Pimentel. Luizinho. Valdir. Tentava a inversão de jogo. Buscando o Denner. Luizinho. Agora sim para o Denner. Olha o Denner aí. Jogada de efeito. Valdenner. Acabou perdendo o equilíbrio. Foi desarmado na entrada do Júlio. Leandro brigando com Oliveira. Tava vantagem Leandro. Ainda o Leandro. Puxado pela camisa, o árbitro em cima do lance marcou a falta do Júlio. Vê aí o árbitro Lincoln Afonso Borjali. França. Leandro. Valdir pediu o jogo lá pela esquerda. Ele prefere mais atrás com o Ronald. Aí o Ronald. Valdir fica. Ele empurra ali pro meio. Bola desarmada pelo Bila. Marinaldo domina mal. Lateral que favorece ao Vasco. Ronald trabalhando com Leandro. Aí o Luizinho. Quando na frente ali, tentativa do França. O Denner passava. Ficou ali barrado pelo Romildo. Ian. No bate e rebate. Bola de Zelito. Marinaldo. Em inversão buscando o Oliveira. Tocou mal. Presença do Ricardo Rocha. Está pressionado por 3. Ian. Marinaldo vem por baixo no carrinho, desarma. Leandro recupera. Ainda o Leandro. Bom toque esperto na frente. Buscava. O Denner apareceu de qualquer maneira ali. O Romildo jogou lateral que se perde a favor do Vasco da Gama. O time do ABC precisa de uma vitória por 2 gols de diferença. Agora, se for 2-0, a disputa de pênaltis. Qualquer outra vitória por 2 gols, aí dá ABC. Mesmo assim, a equipe do Rio Grande do Norte está toda na defesa, deixa apenas o Renilson na frente. E, evidentemente, joga com cautela. Paulo. Valdir pediu jogada na área. Bola chegou. Olha que batida de primeira na chegada do Luizinho. Escanteio, Capilani jogando por cima. Você revê aí no lance. Uma bola de sem pulo. Bonito complemento de Luizinho. Se ele acerta, era gol de placa, hein? Escanteio na cobrança do Ian. Cobrança do Ian. Toque de cabeça do Jailton do outro lado. Marinaldo afasta. Vasco se apressa, recupera. Ronald trabalhando com Torres, recebe de volta. Vasco está todo no campo, exceção do Carlos Germano do ABC. Com 21 jogadores, você não tem essa imagem completa pela televisão. Todos no campo do ABC. Você vê pelo número de jogadores aí, ó. São os últimos da linha agora. Trabalho do Torres. França. Tem o Luizinho do lado, jogo feito. Mais atrás, Ricardo Rocha. Correndo aqui pela direita, no apoio o Pimentel. A bola fica mais ali pro Romildo. Faz o giro, entrega para Oliveira. Odilon tentando na frente, Renilson. Toque era de primeira. Pareceu bem Ricardo Rocha. Ronald. França. Tentava pro Valdir. A antecipação do Bila. Trabalha rápido o ABC. Subida do Silvério. O apoio do Jailton na área. Olha a batida do Odilon. A bola toca ali em cima do Torres. Se perde. É escanteio que favorece o ABC. Bola muito perigosa na cara do Carlos Germano. Ô, PC.
Paulo, esse jogador do ABC, o Odilon, estava muito atento ali na pequena área. Um pouco depois, de fora da pequena área, e realmente chutou com muito perigo. Bobeada da defesa do Vasco nesse lance. É o próprio Odilon que vai para a cobrança do escanteio. Bateu muito aberto. Do outro lado, o corte de Ronald. Bola se perde, lateral que favorece a equipe do ABC. As grandes lutas de boxe no sábado campeão. Depois do Cinema Nacional. Neste sábado, Ezequiel Paixão e Daniel Marani, da Argentina, luta pelo título sul-americano de meio pesados. Neste sábado, aqui na Manchete. O esporte do jeito que você gosta. Odilon recuando o jogo para o Jailton. Toque curto para o Zelito. Bola para o Silvério. Antecipação do Leandro. Recupera o Júlio. Silvério. Toquinho para o Júlio. Cruzamento para o Renilson. Saiu bem Carlos Germano para fazer a defesa. A aparente facilidade causa um certo relaxamento ao Vasco na dividida na hora do bloqueio. E o ABC, mesmo retrancado, quando vai em velocidade pelas extremas, inteligentemente, e pela segunda vez surpreendeu a defesa do Vasco. Lembrando aí que o Vasco venceu a última partida por 2-0, gols de Denner e Valdir. Vai anotar aqui, Paulo. Trabalho do França pro Denner. Boa fita, Valdenner, olha que jogada, se ele consegue fazer ali a boca do outro lado. Ficaria livre na cara do goleiro Capilani. Recupera o Vasco, Pimentel. Tentou o cruzamento, a bola toca no Júlio, se perde, escanteio que favorece a equipe do Vasco. O Denner é um grande jogador, craque, agora tem um defeito. Às vezes dá um drible a mais, é muito individualista, tem que passar mais a bola, porque aí seria a sua consagração. Ian de novo na cobrança. Saiu Capilani. Bola é dele. Marinaldo. Tentando na frente para o Renilson. Ricardo Rocha. Ronald. Luizinho. Valdir pediu, recebe. Aí o Valdir. Marcado pelo Marinaldo. Ronald no apoio. Cruzamento, antecipação do Bila. Zelito tocando para Odilon. Outra vez Zelito. Marinaldo. Tentativa para o Odilon. Aparece bem ali o Leandro. Girou para um lado para o outro. Limpou o lance. Ricardo Rocha. Aí o Denner. Ele ia tentar passar da bola, não conseguiu. Quando houve agora jogada perigosa do França. Tiro livre indireto que favorece a equipe do ABC. Júlio. Lançamento comprido, buscava o Jailton. Bola que se perde, lateral que favorece a equipe do Vasco da Gama. Pimentel com Luizinho, daí para o França. Outra vez o Pimentel. França. Denner. Pimentel, Luizinho. Denner pede de volta, recebe. Tenta a finta, a bola tocou ali no Júlio, se perde, lateral do Vasco. Reposição para o Pimentel. Denner. De volta para o Pimentel. Leandro. Ronald pede lá, subindo pela esquerda. Aí o Valdir. Luizinho. Valdir. Ian. Boa subida do Ronald. Armou o cruzamento para a área. Corte do Bila. Retoma o Denner. Faz a finta. Entra. Olha aí. Pode sair o primeiro. Tocou para o Valdir. Apareceu o pé do Romildo para tirar. A bola acaba sobrando do outro lado para o trabalho do Silvério. Passe errado. Tranquilidade do Leandro. Ronald. Ian.
Quando o árbitro marca a falta contra o time do ABC. Pênalti, marca de profissional. Na marca de 12 minutos, mais 33 segundos do primeiro tempo. Placar de São Januário 0 para o Vasco, 0 para o ABC. Corte do Bila. Douglas jogando para o Silvério, na frente para o Ronildo. Apareceu bem ali o Torres, um recuo para Carlos Germano. Exatamente para compensar a diferença de categoria, o ABC se defende com 9 jogadores e ataca com 4, 5. Difícil imaginar que vai suportar esse ritmo de jogo durante 90 minutos. O Vasco, a volta do meio-campo, muito mal. Muitas vezes ali, no mano a mano, você vê o Renilson, o Oliveira contra o Rocha ou contra o Torres. Uma situação potencialmente perigosa para o Vasco, que, no entanto, é um time com mais categoria, toca mais a bola e tem jogadores para decidir a qualquer momento. Luizinho. Aí o França. Toca ali pro Valdir. O Luizinho. Pareceu bem o Romildo para cortar. Aí o Denner. Desarmado por baixo na entrada do Bila. Marinaldo. Douglas. Aí o Júlio. Bola do Silvério. Esticada até o Jailton. Outra vez Silvério. Trabalha o time do ABC. Douglas. Subida do Jailton. Aparece bem o Ricardo Rocha. França faz a inversão do outro lado buscando Valdir. Corte do Marinaldo. Bila trabalha com Júlio. Silvério. Jailton. Aí o Douglas. Silvério. Jailton. Outra vez Silvério. Douglas. Marcado pelo Pimentel. Zelito. O apoio do Marinaldo. Tocou errado o corte de Ronald. Leandro. Jogando rápido com Denner. Mas a finta. Apareceu o pé ali do Zelito. E a bola acabou sobrando para o Carlos Germano. Ronald. Leandro. Bola passou do Denner. Ficou para o Douglas. Zelito. Silvério está do lado dele. Ainda o Zelito. Marcado pelo Leandro. Vai o Zelito. Ainda o Zelito. Marinaldo. A inversão buscando o Jailton. Júlio. Arriscou de longe. Carlos Germano atento. Mas a defesa joga rápido ali com França. Quando o Pimentel chegava, primeiro do que ele, Romildo. Aí o Vasco com Leandro. Subida do Ronald. Ainda o Ronald. Ian. Devolução errada. Marinaldo. Silvério. Júlio. Bila. Tentativa na frente. Antecipação do Torres. Marcando ali o Renilson. Lateral que favorece a equipe do ABC. Canal 100. A história do futebol arte. Agora na TV. De segunda a sábado, 8h25 da noite. Esporte do jeito que você gosta. Aí o França. Pimentel. Buscando o Valdir na área. O corte do Bila. Parece corrigindo ali o Romildo. Do árbitro marca uma falta do Valdir.
Essa jogada que você acabou de ver do Pimentel pelo setor direito era o que estava faltando ao Vasco. Os laterais se aproximando pouco, o Ronald até tenta, mas não consegue. Isso isola demais a posição ali do Valdir e do próprio Denner. O meio-campo do Vasco lento. O Luizinho, o Leandro tem que chegar mais, se aproximar mais, para não facilitar essa retranca do time do ABC. Uma partida ainda muito jogada entre as intermediárias, com os goleiros apenas observando, sem praticamente nenhuma intervenção, a não ser aquela do Capilani no chutaço do Luizinho no começo do jogo. Aí a tranquilidade do time do ABC. Rede Manchete, a grande jogada. Cartões Vasco da Gama Bradesco Visa. Um deles combina com você. Solicite o seu 0800 12 8511. Júlio. Velho recuando o jogo ali. O Romildo, toque na frente do Júlio, apareceu o Ian, o França faz o toque errado, o Silvério recupera, Jailton. Romildo. O Júlio pediu bola baixa. Romildo investe, faz o jogo pro Silvério, recebe de volta. Olha o toque na frente, esperto pro Renilson. Aí o Renilson bateu, bola passa à esquerda do Carlos Germano. O Ricardo Rocha reclamando do Luizinho, do Ian, da marcação do meio-campo. É a quarta vez que acontece isso, mano a mano. O Renilson entra com facilidade, só que ele é lento e não está chutando bem. Muita facilidade para a penetração do time do ABC. Cobrança do Carlos Germano. Douglas buscando do outro lado do Jailton, bola comprida, cortou o Pimentel. Olha o Denner. Valdir e França ali na entrada da área, do Denner. Fechou, ao cruzamento do outro lado era pro Valdir, bobeou, França recupera, tenta a batida ali, chega por baixo o Romildo. Júlio, outra vez o Romildo. Ian aparece ali, brigando para tomar a bola do Oliveira. Lateral, porque a bola saiu, favorecendo a equipe do ABC. E um detalhe, o Denner agora, pouco antes de começar a partida, conversava com nós jornalistas ali na beira do gramado, e a gente cobrava dele uma exibição, né, uma atuação melhor na equipe do Vasco, ele que andou um pouquinho apagado, mas ele disse que hoje à noite ele estava com a macaca, não tinha jeito. Quando nós chegamos à marca de 20 minutos mais 42 segundos do primeiro tempo. Tênis para futsal, pênalti, um lance de craque. 0 para o Vasco, 0 para a equipe do ABC. É a Copa do Brasil exclusivo na Rede Manchete. França. Aí o Ronald. Trabalha com Denner. Ainda o Ronald marcado ali pelo Marinaldo. Acaba se enrolando. Chega o Bila. Bola acaba saindo, lateral que favorece a equipe do Vasco. Para jogar da forma que está jogando, seria até melhor que o Jair Pereira tivesse calado hoje. Um jogador de características mais ofensivas no meio campo, e tirasse aí o França, o Luizinho, porque eles estão atacando com menos talento do que seria um atacante, um homem mais ofensivo. E na defesa praticamente não estão se apresentando, o que expõe ali o Torres e o Rocha ao contra-ataque direto do ABC. O Vasco ainda é melhor, mesmo que taticamente encontre dificuldades de aproximação na área da equipe potiguar. Você viu ali, né, Márcio? O Romildo quis inventar, o Capilani se esticou todo para evitar o escanteio que não conseguiu. Bola fechada. Ativa ali do Denner, a bola se perde, é só tiro de meta que favorece a equipe do ABC.
Fittipaldi, Gujalmin, Boesel, Marco Greco, os brasileiros no desafio da Fórmula Indy. Estreia dia 20. Esporte do jeito que você gosta. Rede Manchete, a grande jogada. Pimentel. Luizinho, Pimentel de volta. Aí o Vasco, Luizinho. Pimentel. Lá do outro lado, o Ronald pediu o jogo. O passo foi mal feito, apareceu por ali o Oliveira. Douglas recua o jogo para o Zelito. Marinaldo. Outra vez o Zelito. Denner tá ali em cima na marcação. Bila. Romildo. Aperta o Vasco. Outra vez o Bila. Ian chega perto. Bila faz o lançamento buscando o Oliveira. Corte do Torres. Lateral que favorece a equipe do ABC. Valdir. Trabalhou com o Luizinho. Aí o Denner. Opa, teve jogo perigoso ali. O Bila esticou o pezão em cima do Denner. O árbitro não marcou. Bola chegando fácil aí para o trabalho do Carlos Germano. Sai rápido com o Pimentel. Luizinho. Aí o Denner. Apareceu o Douglas ali. Desarmando o Denner. Ricardo Rocha. Aí o Pimentel. Denner. Ronald corre lá pela esquerda. Bola para ele. Aí o Ronald. Cruzamento no segundo pau. Não tinha ninguém posicionado. A bola se perde. É só tiro de meta para a equipe do ABC. Placar de São Januário está aí para você. 0 para o Vasco, 0 para o ABC. Goleiro Capilani. Toque do Luizinho. Denner trabalha com França. Ian. Ronald sobe ali pela esquerda. O Ian arrisca de longe. Capilani, a bola é dele. Rede Manchete, a grande jogada. Lateral que favorece a equipe do ABC. Trabalho do Silvério. A inversão buscando o Jailton. Lançamento muito comprido. Sai o Carlos Germano para fazer a defesa. Leandro. Ian. Apertado ali pelo Silvério. Chegou o Luizinho. França brigando pela bola. Aí chega o Valdir. Houve jogo perigoso do Douglas. Uma sola em cima do Valdir. Aí o Pimentel. A antecipação do Bila. Outro jogo perigoso marcado pelo árbitro. Tá valendo o lance. Cobrança do Leandro rápido pro Ronald na área. O corte do Bila. Oliveira tentando o jogo ali pro Douglas. Zafinta em cima do Ian. Aí o de trás na recuperação. Ronald jogando com Torres. Ian. Aí o Ronald. Outra vez Ian.
França se desloca pedindo, ele prefere o contato com o Luizinho. Torres. Luizinho. Quando tentava ali o Ian, apareceu o Zelito e cometeu a falta. Falta perigosa contra o gol do Capilani. Você revê o lance aí, ó. Olha, minha dúvida ali, eu acho que não foi falta não, foi mais uma bola dividida em Márcio. Replay mostrou bem. Um lance altamente duvidoso. O time do ABC, apesar das limitações, está bem armado, joga taticamente bem e segura aí esse marcador que não lhe interessa. O Vasco agora começa a colocar mais força e velocidade no jogo, porque antes estava aí a 20 km, 25, bem devagar. Vamos ver, por ali tá o Ian, tá o Luizinho, tá o França. Cobrança do França, bola de cobertura, passou raspando ao travessão de Capilani, é só tiro de meta pro ABC. Tiro de meta na cobrança do Capilani. Rede Manchete, a grande jogada. Bradesco Visa, o cartão que tem mais afinidade com você. Solicite o seu 0800 12 8511. Bola muito comprida ali pro Douglas, no toque do Silvério, é só tiro de meta que favorece a equipe do Vasco. Ô Márcio, o que está faltando exatamente pro Vasco? Está com domínio amplo na partida, chegar aí ao gol. Fundamentalmente mais vontade, mais ânimo, mais garra, mais velocidade. Aquela velha história de mais jogo pelas extremas, os laterais muito tímidos, tanto o Ronald quanto o Pimentel. E muito Armandinho no meio campo. Nos clássicos do Rio de Janeiro, o Vasco vai bem. Porque o adversário sai, ele joga no espaço para o Valdir e para o Denner. Contra um time retrancado, o Vasco se enrola mais. Basta ver até os adversários pequenos do Vasco no Rio, sempre resistem muito. O ABC hoje joga concentrado na defesa, embora também saia razoavelmente bem para o contra-ataque, o Vasco tem dificuldades, tanto que o próprio Valdir tem pegado muito pouco na bola e o Denner individualista também com espaços fechados. Por isso você vê um jogo concentrado entre as duas intermediárias, o ABC tocando muito na bola, até com boas ações pelo meio campo. Agora falta ao time de Natal jogadores de frente mais habilidosos e com mais força de conclusão. Há um certo equilíbrio, mas o Vasco tem melhores jogadores e dá a impressão de que pode liquidar o jogo a hora que quiser realmente. Pênalti, marca de profissional. Na marca de 30 minutos mais 42 segundos do primeiro tempo, placar de São Januário continua 0 para o Vasco, 0 para a equipe do ABC. Cruzamento para a área, era para o Oliveira, antecipação ali do Ricardo Rocha. Sobra do Silvério. Toque era para o Oliveira, estava em impedimento a marcação da arbitragem. Agora, esse era o tipo do jogo que o Jair Pereira devia ter escalado o Hernani, tirava o homem de meio campo e dizia assim: Hernani, vai lá, faz jogadas pela ponta, pela extrema, dá a bola para o Denner, para o Valdir, ou então o próprio Ian. O Ian está muito recuado, o Ian tem que jogar como atacante hoje, nessa situação de jogo. Tem muita gente no meio campo sobrando ali e pouca gente na área adversária. Essa é exatamente a bronca do Ricardo Rocha. Aí o Leandro, toque para Luizinho. Bola chegando para o Pimentel. Trabalho ainda do Pimentel. Ian. Valdir passou pela bola, chegou o Ronald. Vai encoberto ali na entrada do Marinaldo. Valdir brigando. Chegou o Douglas, explode de qualquer maneira. A bola tocou no jogador do Vasco, o lateral que favorece a equipe do ABC.
Silvério para o Marinaldo, não domina, a bola se perde, lateral para o Vasco. Reposição para o Ian. Leandro, tem um Luizinho no meio. Jogo feito. Pimentel subindo pela direita. Jogo feito. Aí o time do Vasco. França. Pimentel. Luizinho pede o jogo atrás. O Pimentel olha, tá marcado. Leandro pelo meio. Ronald desce pela esquerda. Bola para ele. Valdir na área. Tá o Denner também. Ronald arrisca de longe. A bola passa à direita do gol do Capilani. Se perde, é só tiro de meta pro ABC. Bom chute do Ronald, hein, PC? Mas o Denner e o Valdir, com razão, fizeram a sua pequena reclamação ao jogador companheiro do Vasco, que ele foi um pouco fominha, podia ter dado uma centrada para a área, que os dois estavam lá atentos para fazer gol. Cobrança do Capilani. Ronald recupera. Jogo atrás para o Torres. Saiu da marcação do Oliveira, ainda o Torres. Ronald. Ricardo Rocha, toque de cabeça inteligente ali, buscando trabalho do Leandro. Lançamento para o Valdir. Capilani apenas acompanha a saída de bola. É só tiro de meta para o ABC. Rede Manchete, a grande jogada. Ricardo Rocha. Bate, rebate, a bola fica ali com o ABC. Tentativa do Renilson para o Douglas. Saiu Carlos Germano para fazer a defesa. Ronald. Opa! O Marinaldo chegou duro no Ian. O árbitro chama a atenção, mas não pintou cartão amarelo, né, PC? Não, cartão amarelo não pintou, não. Entrou duro o jogador do ABC. E agora o Ian está levantando, se recuperando. Nada mais sério com o jogador do Vasco. E uma entrada que foge completamente à característica do próprio jogo. Um jogo tranquilo, sem faltas violentas. Jogo disputado na maior lealdade até aqui. Toque de mão do França. Toque de mão do França. O árbitro bem colocado marcando. Lateral que favorece a equipe do ABC. Hortência, a cestinha de ouro em Os Melhores. Amanhã, 10h30 da noite. Zelito tocando para o Douglas. Olha a subida do Marinaldo pela direita. Douglas esticou para ele. Batida cruzada, Carlos Germano. Douglas passou da bola, tirou o Leandro. Quando o Ian ia fazendo a finta, apareceu por ali o Zelito, pintou cartão amarelo, né? Agora sim, cartão amarelo número 5, Zelito, da equipe do ABC. O Ricardo Rocha dá uma bronca. Diz que não pode deixar o número 8, o Odilon, fazer o que ele acabou de fazer, não. Não há condição. O time do Vasco tem que ir pra cima do jogador do ABC. E quase você viu ali na repetição, o Odilon ficou com a sobra. Luizinho esticou muito. Bola tomada ali pelo Zelito. Silvério. Subida do Jailton. Outra vez o Zelito. Bola para o Renilson. Presença do Ricardo Rocha. Vai ele, falta. Falta do Júlio. Falta completamente desnecessária. Vamos ver, o juiz está chamando ali o Júlio. Olha, o Ricardo Rocha é o jogador de maior envergadura técnica que está em campo. E ele dá um exemplo a muita gente. Ele joga com disposição, com raça. Tá dando bronca em muita gente que está dormindo no jogo. É um exemplo a ser seguido ao Ricardo Rocha, que está tendo um trabalho que não imaginava que iria ter nesse jogo em função da preguiça do meio-campo do Vasco. Essa que é a verdade. Você revê o lance aí. A falta não foi nada de grave. O Denner de um lado, o Pimentel do outro. Em cima do Jailton. E a falta marcada pelo árbitro. Essa altura do jogo, cera não faz mal para ninguém, né, Paulo? Aí o placar tá ali, 0 pro Vasco, 0 pro ABC. Placar que no final das contas interessa ao Vasco, que venceu a partida de ida por 2-0.
Romildo, atravessando o jogo para o Marinaldo. Toque para o Douglas. Recuo para o Bila. Silvério. Tentava de cabeça para o Oliveira, presença do Torres. Ronald, Luizinho, Ricardo Rocha. Jailton trabalhando com Romildo. Zelito. Renilson. Foi desarmado. Aí o Luizinho. Pimentel. França. Pimentel. Vai o Pimentel. Cantava por França, passou da bola. Zelito. Tá valendo. Renilson tentou sair do impedimento, deixou a bola sair e é só lateral que favorece a equipe do Vasco. Rede Manchete, a grande jogada. Carlos Germano. Houve falta do Valdir agora em cima do Marinaldo. Ô Paulo, o telespectador pode pensar que a gente está sendo repetitivo e falar mais uma vez do Ricardo Rocha. Mas é que ele agora deu uma bronca, foi no Valdir. Ele está querendo que o Valdir venha mais aqui pro meio campo buscar essa bola, já que o meio campo está dormindo. E detalhe, o Ricardo Rocha foi o único jogador do Vasco convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para o amistoso da próxima semana contra a Argentina lá em Recife. Os outros jogadores aqui do Rio foram o lateral branco do Fluminense e o goleiro Gilmar do Flamengo. É o Vasco, olha o Denner. Valdir correndo pelo meio. Denner faz o chute direto. A bola passa pelo Capilani. E o árbitro faz ali sinal de que a bola foi tocada pelo goleiro. Você revê aí, ó. Ha marcado o escanteio a favor do Vasco. Se ele cruza direitinho na cabeça do Valdir, 90% de chance de gol. Mas não se pode condená-lo não, porque ele tentou um lance genial e quase que deu certo. Chutou muito bem. Aí o Ian, trabalhando com o Ronald. Armou o cruzamento, foi rasteiro, tirou o Douglas. Bila, tocando pro Silvério. Zelito. Oliveira. Aí o Júlio. Outra vez o Júlio. Cruzamento, corte do Pimentel. Aí o França. E no carrinho, o Jailton recuando para o Zelito. Outra vez Jailton. Algo duro ali o Ricardo Rocha em cima do Renilson. Vasco tem bom momento para o contra-ataque, hein? Valdir se atrapalhou todo. Marinaldo também se atrapalhou. A bola ficou para o Ian. Denner passou da bola, sobra do Valdir. Veio bem na cobertura o Zelito. Bila. Outra vez Zelito. Quando nós chegamos aí, a marca de 41 minutos mais 22 segundos no primeiro tempo. Tênis para futsal, pênalti. Um lance de craque. Bate e rebate por ali. Ronald tirando, entregando pro Ian. Bola pro Denner. Valdir na área, vai chegando também o França. Ainda o Denner. Tentou ganhar espaço, a bola acabou tocando ali no Bila. Afasta a zaga do ABC. Leandro recupera. Aí o Pimentel. França. Outra vez o Pimentel. Desarmado pelo Douglas. Bola acaba se perdendo, o lateral que favorece a equipe do Vasco. Pimentel. Acordou a torcida.
Luizinho brigando ali com o Oliveira. A sobra fica ali no trabalho do Silvério. Subida do Marinaldo. A inversão buscando Douglas. Tocou errado. Pimentel chegou, desarmou, entregando para o França. Lançamento para o Valdir. Tava legal, hein? Tava legal. Valdir, para mim, tava na mesma linha e ele partiu depois do lançamento. Mas a marcação aqui do bandeirinha Marco Antônio Martins, confirmado pelo Lincoln Afonso Borjali. Renilson. Bola do Ian. Lançamento para o Denner. Valdir está na área. O Denner abriu espaço, bateu, defesa. Bola sobrou para o Valdir. Capilani nos pés do Valdir, que se abaixa ali, pede desculpas ao goleiro do ABC. Você revê o lance. Olha o Denner. Abriu para o pé esquerdo, ele bateu de direita. O mais lógico seria bater com a esquerda. O goleiro do ABC largou no pé do Valdir e acabou recuperando em cima do lance. Ronald se atrapalha todo por ali. Bola acabou tocando no jogador Renilson, lateral do Vasco. Luizinho. Aí o Ricardo Rocha. Ian. Ronald. Desarmado pelo Marinaldo. Silvério. Zelito. Aí o Jailton. Pimentel chega primeiro do que Renilson. Leandro. Ricardo Rocha. Valdir. Tocou para ninguém. Bola do Marinaldo. Esse primeiro tempo mostrou um Vasco decepcionante, desinteressado. E o ABC até melhor sob o aspecto de distribuição tática e também disposição de jogo. Agora o Vasco tecnicamente bem melhor e com volume de jogo e dando a impressão sempre de que tem o controle, tem o domínio da partida. Mas o marcador me pareceu 0-0 perfeitamente justo para aquilo que o ABC, com esforço, apresentou em campo, com destaques para o meio-campo, principalmente, o Odilon e o Silvério. E o Vasco, à exceção do Ricardo Rocha, pouquíssimo apresentou. Algumas boas jogadas individuais do Denner. Agora, o meio-campo preguiçoso, mal, o Ian, numa noite pouquíssimo inspirada. E precisa de um jogador de mais força ofensiva, que jogue pela extrema, para aproximar na posição do Valdir e na posição também do Denner. Mas no segundo tempo, eu espero um jogo bem melhor. Nesse momento o jogador Renilson do ABC, que está caído, está sendo retirado aqui pelo pessoal da maca. E olha, eu confesso a você que eu não vi nada. De repente ele estava no chão ali. Sabe o que foi? Foi na disputa de bola com o Pimentel. Então... O Pimentel chegou e o pé dele ficou travado na hora que o Pimentel fez o giro no lance anterior. E aí o Pimentel saiu, ele maldosamente tentou atingir o tornozelo do Pimentel. Eu vi esse lance. E o Pimentel saiu tranquilamente com a bola, não deu a menor importância e ele saiu mancando. E de repente ele acabou caindo ali. Ele levou uma pancada aqui no olho direito. Aí no supercílio direito, o atacante Renilson. Quando o árbitro Lincoln Afonso Borjali determina o final do primeiro tempo, 0 para o Vasco, 0 para o ABC lá no campo, está o repórter Paulo César Andrade. Muito bem, Paulo. Eu vou aqui conversar então com o capitão Ricardo Rocha. Rocha, o que aconteceu com o Vasco nesse primeiro tempo? A gente percebeu, você deu bronca a alguns jogadores, está chamando o time para o jogo, né? Claro, tem momento do jogo que não carrega na bola e não aparece ninguém, então fica difícil o passe. Então o nosso treinador pediu para que eu falasse que houvesse mais movimentação, que se jogasse mais pelas laterais do campo. Ok, obrigado então. Paulo Stein. Ok, aí portanto o trabalho do repórter Paulo César Andrade neste final de primeiro tempo, eu repito, 0 para o Vasco, 0 para o ABC.
Nós vamos para o intervalo, você vai rever aí os lances principais deste primeiro tempo com a apresentação do Oscar Ulisses e depois a gente volta para o segundo tempo. Tá combinado? Rede Manchete, a grande jogada. A grande jogada na Rede Manchete de televisão. Você está acompanhando o jogo da Copa do Brasil na transmissão do Paulo Stein. O Vasco da Gama está empatando com o ABC 0-0. Será que o ABC vai endurecer a vida do Vasco da Gama? O Super Vasco? Vamos acompanhar já todo o segundo tempo desse jogo na transmissão aqui da Rede Manchete, direto do Rio de Janeiro. Já tem todo o segundo tempo e muita emoção. Denner está em campo, as feras do Vasco em campo e já todo esse segundo tempo. Eu lembro para você que está acompanhando a programação esportiva da Rede Manchete que nesta sexta-feira tem mais um jogo da Copa do Brasil. Tem Linhares contra Fluminense a partir das 9h45 da noite. Fluminense precisa ganhar fora de casa para se classificar para outra fase desta Copa. No primeiro jogo foi 2-2. No sábado, campeão da Rede Manchete, neste próximo sábado, a partir das 9h45 da noite, Ezequiel Paixão no ringue contra Daniel Merani, pelo Sul-Americano nos meio pesados. Uma grande luta de boxe neste sábado, no sábado campeão da Manchete. Agora você fica aqui com os melhores momentos do primeiro tempo de Vasco da Gama e ABC, 0-0. A narração é de Paulo Stein. Está toda na defesa, deixa apenas o Renilson na frente. Evidentemente joga com cautelas. Paulo. Valdir pediu jogada na área. Bola chegou. Olha que batida de primeira na chegada do Luizinho. Escanteio, Capilani jogando por cima. Você revê aí no lance. Uma bola de sem pulo. Bonito complemento de Luizinho. Júlio pediu bola baixa. Romildo investe. Faz o jogo pro Silvério. Recebe de volta. Olha o toque na frente, esperto pro Renilson. Aí o Renilson bateu. Bola passa à esquerda do Carlos Germano. Olha o Denner. Valdir e França ali na entrada da área. Indo o Denner. Fechou. Ao cruzamento do outro lado era pro Valdir. Bobeou. França recupera. Tenta a batida ali. Chega por baixo o Romildo. Toque do Luizinho. Denner trabalha com França. Ian. Ronald sobe ali pela esquerda. O Ian arrisca de longe. Capilani, a bola é dele. Cobrança do França. Bola de cobertura. Passou raspando ao travessão de Capilani. É só tiro de meta pro ABC. Leandro pelo meio. Ronald desce pela esquerda. Bola para ele. Valdir na área. Tá o Denner também. Ronald arrisca de longe. A bola passa à direita do gol do Capilani. Se perde. É só tiro de meta pro ABC. Zelito tocando pro Douglas. Olha a subida do Marinaldo pela direita. Douglas esticou para ele. Batida cruzada. Carlos Germano. Douglas passou da bola, tirou o Leandro. Quando ia fazendo a finta, apareceu por ali o Zelito. Pintou cartão amarelo, né? É o Vasco. Olha o Denner. Valdir correndo pelo meio. Denner faz o chute direto. A bola passa pelo Capilani. E o árbitro faz ali sinal de que a bola foi tocada pelo goleiro. Você revê aí, ó. Bola do Ian. Lançamento pro Denner. Valdir tá na área. O Denner abriu espaço, bateu, defesa. Bola sobrou pro Valdir. Capilani nos pés do Valdir, que se abaixa ali, pede desculpas ao goleiro do ABC. Você revê o lance. Olha o Denner. Abriu pro pé esquerdo, ele bateu de direita. O mais lógico seria bater com a esquerda. O goleiro do ABC largou no pé do Valdir e acabou recuperando em cima do lance. Pois é, esses os melhores momentos do primeiro tempo do jogo Vasco da Gama e ABC 0-0. Segura aí, nós vamos para um rápido intervalo e já tem todo o segundo tempo do jogo para você aqui na Rede Manchete. Rede Manchete e a grande jogada. Muito bem, de volta a São Januário, nem Vasco nem ABC retornou e lá no campo o repórter Paulo César Andrade está isolado lá na expectativa da volta do Vasco e do ABC. Eu aproveito aqui, vamos conversar com o Márcio Guedes, e que ele pode sugerir aí para o Vasco de repente alcançar o gol, quem sabe, quem está em inferioridade, na verdade é o ABC, que perdeu por 2-0 em Natal e aqui precisava pelo menos de um resultado.
né, de 2-0 para provocar aí uma decisão, né, com prorrogação e pênalti, ou então um outro placar de 3 gols para que ele saísse vitorioso na partida e alcançasse a classificação. O que poderia, Márcio, você sugerir nessa altura do jogo aí para a gente ter aí um pouco mais de emoção com os gols de ou Vasco ou de ABC no segundo tempo? Eu lembro a entrevista do Ricardo Rocha para o PC no finalzinho do primeiro tempo, em que ele dizia que faltava mais empolgação, mais pegada e também jogadas pelas laterais. Exatamente isso. O Ricardo Rocha foi o mais sacrificado nesse primeiro tempo, porque o time do ABC chegava sempre junto, ultrapassava com facilidade o meio-campo do Vasco e o Torres e o Rocha ficavam muito expostos. Você vê em alguns momentos da partida o domínio do Vasco, um domínio territorial, que em raros momentos ameaçou o ABC. Esse foi um momento até razoável no chute de longa distância. Mas faltou ao Vasco mais empenho, faltou mais jogo pelas extremas, menos individualismo de um jogador da categoria do Denner, que desequilibra sim, mas às vezes também atrapalha. Em 2 ou 3 momentos ele poderia passar ao Valdir, que coitado, é um jogador que é matador, precisa de espaço, precisa de bola mais ou menos limpa ali na área para a conclusão, e ele quase não teve isso no primeiro tempo, que facilitou a retranca do ABC. O ABC é perfeito do seu ponto de vista tático, veio aqui na retranca, veio se defendendo, você vê como ele concentra nesse lance aí, pelo menos 8 jogadores em sua defensiva, e o papel dele é esse, jogar no erro do Vasco, no contra-ataque, mesmo precisando fazer 2 gols para chegar à classificação. Só que o ABC sabe que não poderia jamais atingir esse objetivo jogando com o futebol aberto, jogando a toda pressão, porque pela diferença de categoria, isso daria ao Vasco total facilidade. Parece um contrassenso, mas na verdade o ABC joga taticamente com perfeição dentro das limitações, dentro daquilo que ele pode fazer. Se o ABC tivesse um centroavante mais esperto do que o Renilson, mais ágil, melhor chutador, poderia até ter surpreendido o Vasco nesse primeiro tempo, pelo menos com 1-0. Mas não conseguiu, o Carlos Germano praticamente não fez nada, e agora o PC pode até sentir nas entrevistas agora, o Vasco deve vir com mais disposição, com mais velocidade, encarando o jogo com um pouco mais de seriedade, né, PC? Essa então é a minha pergunta ao Torres, que está chegando aqui. A bronca foi grande no vestiário, não houve bronca, o time vai correr mais agora no segundo tempo, Torres? O Jair Pereira falou sério, conversou realmente com o pessoal que tá faltando um pouquinho mais de vibração, e a gente vai voltar no segundo tempo pegando mais, que nosso time é forte, ganhou lá na casa do adversário, não pode deixar o ABC dominar aqui. Tá ok. Só uma informação, no primeiro tempo, o árbitro, o Lincoln, o Afonso e o trio de arbitragem, eles vieram de preto, porque pensavam que o time do Vasco fosse entrar com a camisa, o segundo uniforme, que é o branco. Mas aí, a pedido do pessoal do Vasco, eles trocaram a camisa e já estão aqui de amarelo. Tá aqui o árbitro falando, um segundinho. Acho que o Vasco viria de branco, tá certo? Então nós viemos de preto, pelo uniforme número 1, o tradicional, tá certo? Como durante o jogo o Vasco, nós achamos que o Vasco estava de preto, nós resolvemos usar o uniforme amarelo, usando o bom senso para que evite qualquer problema durante a partida. Tá aí, tá a explicação aí do árbitro Lincoln. Agora tá aqui essa turma do Vasco batendo um papo, o Denner aqui brincando com o Luizinho. Qual é a brincadeira com o Luizinho dele? Não, eu tô brincando com ele, que ele é o toquinho do time, né? O menorzinho e o mais velho, papai Smurf. Ô, vem cá, você tem quase a mesma altura, né? Ele, rapaz, sou maior que ele. Não, olha bem aqui, mais alto que ele, né? Puxando pra baixo. Postura e tudo, agora que... 30 anos nas costas ele tem. O que ele tem de grande é o bigode dele. Esse bigodão dele é bonito, hein? Parta aqui, parta ali. Agora vamos falar sério um pouquinho, Denner. O que você achou do primeiro tempo? Porque o Vasco teve meio desacordado no campo, não foi? Realmente... Nós não jogamos bem, né? Isso aí deu pra se notar. Mas eu acho que agora a gente tivemos uma conversa com o Jair deu um puxão de orelha em todo mundo. Vamos ver se a gente volta pro segundo tempo e consegue fazer os gols pra tranquilizar mais e a gente conseguir passar pra outra fase bem, né? Ok, Denner. Deixa eu só dar uma desenrolada aqui no microfone, peraí. Aí você viu ali passando o técnico Jair Pereira. Ela tá com uma cara assim meio tranquila e tal, não tá mostrando assim muita preocupação, muito cara de insatisfeito não. O ABC até agora não pintou no pedaço e o PC vai conversando ali com a turma do Vasco. O papo com o Jair parou, a gente conhece o trabalho do Jair Pereira, sabe que ele é um cara sério, não quer brincadeira, né, Jair? Até que no primeiro tempo o Vasco
tranquilão, não sou muito tranquilo, não? A primeira coisa para se jogar bem tem que correr. Correr, se aproximar e tabelar, soltar os laterais, que nós não estamos soltando. Nós estamos jogando time em ritmo de treino, eu não quero. Falei com ele, quem não tiver condição de correr, eu tiro agora. E acertar. É lógico que a gente tem que ser inteligente. Nós temos 2 gols na frente, mas a gente não pode jogar do mesmo jeito que nós estamos jogando no primeiro tempo. Mas você não acha que de repente, de vez em quando acontece com o Vasco, quando joga com um time menor, que se tranca mais na defesa e tal? E a gente tem que procurar jogar sempre pelos lados, aparecer os laterais. E eu falei isso com eles, vamos ter vontade, ter determinação, chegada e ter amor, né? Porque do jeito que tá jogando nem entrou em campo. Esse foi exatamente o comentário do Márcio Guedes. Isso aí. Quem viu o jogo não vai falar isso, tem que ter vontade. Rapaz. Bom, pelo que você observou aqui, Paulo, nenhuma alteração na equipe do Vasco. Vamos ver. Agora tá o Valdir também, deu uma risada. Eu quero saber qual foi a graça aqui, Valdir. Conta pra gente da manchete aqui. Ninguém tá vendo a gente, só eu e você aqui. Não, o Ronald pediu pra botar o nosso ritmo, ele mandou botar a música. Quer dizer que o time também joga com música, né? Tem que jogar um pouco por música. Já que a gente está bem entrosado, estamos conseguindo grandes vitórias através disso. Eu acho que, mais uma vez, dá para colocar e dá para vencer a partida. Nem parece o Vasco do Campeonato Estadual, né, Valdir? Eu acho que o time cochilou um pouco no primeiro tempo. Tenho certeza que no segundo tempo vai melhorar, vai fazer os gols e vai conseguir uma grande vitória. Ok. O ABC já está de volta? Peraí, que é muito microfone, é um fio. Quando a gente se enrola aqui, mas tudo bem. Eu vou chegar até aqui o Odilon. Odilon, por favor. Alguma alteração para esse segundo tempo? Não, saiu um menino, Um menino? Um menino ponto esquerda, né? Entrou o Bidinho agora, foi a única alteração que eu... Em relação a esse primeiro tempo, em relação ao Vasco da Gama, acho que dá para preocupar mais para esse segundo tempo? Nós procuramos jogar com cautela agora, com sempre objetividade, sempre a procura do gol. Esperamos já nesse segundo tempo nós possamos realizar um bom jogo. Entrou o Bidinha, né? Bidinha. Ele é português, o Bidinha? Não. Ok, Paulo César, vou já confirmar essa alteração para você, tá? Muito bem, me parece aqui, Paulo César, que saiu o Oliveira, número 11, para a entrada do Bidinha, número 14. Bidinha 14, me parece que no lugar do... Exatamente isso, Paulo. Eu tava vendo que o Oliveira era compridão e tal. Vamos ver. Praticamente tudo pronto ali pro início do segundo tempo, de Vasco 0, ABC também 0. O árbitro apenas aguardando ali a saída dos repórteres, do pessoal da imprensa, para autorizar o início do segundo tempo. A única substituição, Bidinha 14 no lugar de Oliveira, número 11. O Vasco continua a mesma coisa para o segundo tempo. Olha lá o árbitro Lincoln Afonso Borjali. Saída que favorece ao Vasco no segundo tempo. Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo, a saída do Vasco. Trabalho do Ian. Jogando com o Ronald. Outra vez o Ian. Leandro. Torres. Ricardo Rocha do lado, mais na direita o Pimentel. Bola é dele. Luizinho tá perto. Prefere o jogo ali pro Ian. Tentou devolver pro Pimentel. A Jailton apareceu. O Denner recupera pro Vasco. Ian na esquerda aqui. A subida do Ronald. Ian não viu. Aí o Valdir fazendo o lançamento. Toque do Denner pro França. Outra vez pro Denner. Ele chegou desequilibrado e o árbitro estava marcando ali o impedimento que o bandeirinha não assinalou. Lá do outro lado, Marco Antônio Martins. Você revê aí, ó. Devolução do França pro Denner. Bola em jogo. Briga ali do Silvério com o Ian. Bola chegando pro Douglas. Toquinho desvencilhando, entregando pro Júlio. Aí o Marinaldo. Antecipação do Ronald. Recupera o Júlio. Silvério. A inversão de jogo buscando o Jailton. Bola muito comprida. Lateral que favorece a equipe do Vasco. Pimentel trabalha ali com o Denner. Do toque ali. Outra vez o lateral do Vasco.
Jailton recuando ali. Chegou o Romildo de qualquer maneira na frente do Denner. Para onde a espingarda apontou, ele disparou. A bola tocou no jogador do Vasco. Lateral que favorece a equipe do ABC. Jailton tentando ali pro Bidinha. Toque de cabeça do Luizinho. E a falta. Falta do França sobre o Silvério. Romildo cobrando, entregando para o Jailton. Silvério. Tem a marcação do Pimentel, ele roda para o Bidinha. Ao Bidinha. Douglas. Riscou a bola, explodiu ali em cima do Torres. Ian. Descobriu um espaço vazio, entregando para o França. Lá pela direita está o Denner. Bola para ele. Aí o Denner. Deriva para o meio, vem o Denner. Chegou duro o Júlio cometendo a falta. Luizinho cobrando para o Ian. E o primeiro toque para o Pimentel. Aí o Vasco. Denner. Tenta fugir para o meio. Está marcado. Denner foi empurrado pelo Júlio. Outra falta contra o time do ABC. Ajeitando a bola, você vê o goleiro Capilani. Tá o Ian. Preparado para a cobrança. Tá o Ian. Jogou na área. Bola comprida, se perde, é só tiro de meta pro ABC. Nesta sexta, direto de Vitória às 9h45 da noite. Linhares e Fluminense ao vivo. É a Copa do Brasil, exclusivo na Manchete. Esporte do jeito que você gosta. Lateral que favorece a equipe do Vasco. Rede Manchete, a grande jogada. Cartões Vasco da Gama Bradesco Visa. Mais prestígio para você. Mais renda para o seu time. 0800 12 8511. Cruzamento para a área. Chegou ali de qualquer maneira, afastando o Bila. Bola que passou perto do Valdir no cruzamento do Denner. Leandro. Tomou a frente ali do Júlio. Puxado pela camisa, leva vantagem o Leandro. O juiz dá a lei da vantagem. O Leandro para. Descobre pelo meio França. Olha o toque para o Valdir. Saiu o Capilani primeiro para fazer a defesa. Com poucos minutos dá para perceber que o Vasco veio com mais disposição, mais velocidade. Está disputando o jogo agora, embora muito embolado e taticamente sem nenhuma evolução. Silvério. Passa pelo Ian. Tocou errado, tomou Leandro. Lançamento para o Denner. Ha marcado o impedimento. O placar no segundo tempo, 0 para o Vasco, 0 para o ABC. Romildo batendo curto ali para o Zelito. Júlio. Outra vez o Zelito. Apertado na marcação pelo Denner. Jogou ali para o Bila, que não domina. A bola se perde. Lateral que favorece a equipe do Vasco. O Vasco resolveu dar um aperto ali na saída de bola do ABC. Ganhou o lateral. Ronald. Leandro. França. Chegou o Júlio, tomou. Leandro recupera. Bola do Luizinho. Lançamento para a subida do Pimentel. Marcação do Jailton, ainda o Pimentel. Chutou em cima do jogador do ABC, ganhou o lateral. Olha a colocação. Na bola, deixa virar não. Bedinha tomou, entregou ali para a subida do Silvério. Outra vez o Bedinha. Meio por baixo ali na marcação. Pimentel, lateral que favorece a equipe do ABC. Júlio. Jailton. Outra vez o Júlio. França aperta. Jailton. Silvério.
Torres chega junto. O Janilson está impedido. Está impedido. Acerta a marcação da arbitragem. O movimento foi do Ricardo Rocha. Ian. Toque de calcanhar do Denner, buscava o Valdir. Desarmado ali pelo Zelito. Bola chegando para o Douglas. Marinaldo. Silvério. Ao Júlio. Entrou, bateu muito fraquinho, fácil a defesa do Carlos Germano. Esse é o maior problema do time do ABC. Toca bem a bola no meio campo, os jogadores têm entrosamento, mas na aproximação a conclusão é terrível. Aí o Leandro. Ronald sobe pela esquerda, lá pela direita, pede bola ao Pimentel. Denner. Pimentel pede na frente, o Denner prende. Foge pro meio, ainda o Denner. Tenta mais uma finta. Não passou ali pelo Zelito, a bola ficou com o Jailton. Toque pro Júlio. Lançamento era pro Silvério, antecipação do Ricardo Rocha. Capitão do Vasco. Tocou pro Denner. Posição legal. Aí o Denner. Marcado pelo Jailton, também pelo Zelito. Tomou à frente o Zelito, o Denner puxou pelo braço e cometeu a falta. Rede Manchete, a grande jogada. O Denner levou um cartão amarelo bobamente, reclamou sem nenhuma razão. Aí o Leandro bateu prensado ali, chegou o Bila, explode de qualquer maneira. Ela acabou caindo ali no pé do Zelito. Jogou pra frente, retoma o Torres. Leandro. Aí o Valdir. Torres. Ela acabou ficando ali pro domínio do ABC. Douglas. Enilson, primeiro do que ele. Chegou o Ricardo Rocha, lateral que favorece a equipe do ABC. Reposição do Marinaldo. Silvério. Lançamento lá pela esquerda para a subida do Jailton. Vidinha corre para a área. Cruzamento para o Renilson. Ronald. Jogando para o Ian. Vai o Vasco. Valdir. Saiu bem da marcação do Júlio. Vai o Valdir. Toca lá para o Denner. Antecipação ali do Bila. Bola fica para o trabalho do Zelito. Douglas. Zelito brigando com Ronald. Bobeou o lateral do Vasco. Zelito tomou, entregou para o Silvério. Passou no meio das canetas do Ricardo Rocha, que tomou a frente e saiu com a bola dominada. Aí o França. Na frente na velocidade, tem um Denner pela direita, o lançamento é feito. Valdir levanta o braço, pede jogo na área. Denner tocava ali pro França, estica a perna por ali, o Romildo cortando. Leandro. Agora o árbitro marca a falta do Leandro sobre o Douglas. O Denner voltou ocupando um espaço diferente, bem aberto pela extrema direita, mas ele abusa do individualismo, do drible, perde muitos lances. Agora está bem colocado e por ali, se ele cruzar a bola, o Vasco pode ter melhores chances. Pênalti, marca de profissional. Quando nós temos 11 minutos mais 20 segundos do segundo tempo. Placar de São Januário continua 0 para o Vasco, 0 para o ABC. Ian. Trabalho com Leandro. Luizinho. Lá pela direita subiu o Pimentel. Lançamento era para o Denner, antecipação ali do Jailton. Zelito empurrando para o Silvério. Ricardo Rocha. A inversão para o Ronald.
Tem espaço para progredir. Aí o Ronald. Do lado dele está o Ian. Passou pelo Ian. Ainda o Ronald. Tocou bem ali na chegada do França. Esticou para o Denner. Antecipação do Jailton. Bola fica para o Pimentel. Aí o Pimentel sozinho. Ian. Leandro. Aí o Denner. Aí o Denner. Tenta chegar na linha de fundo. Bateu direto. A bola passa por cima do travessão. Não, me deu a impressão aqui. Parece que a bola saiu em lateral, Paulo César. Fez uma curva ali esquisita. Ela fez uma curva e se ela por acaso tocasse no travessão, o Valdir estava prontinho ali para cabecear. Jogada esperta do Denner pela direita. Ela fez uma curva esquisita ali, deu a impressão daqui que ela tinha ultrapassado o travessão, mas não, ela ficou na linha, correu toda a extensão da linha de fundo. Aí a falta que favorece a equipe do ABC. Rede Manchete, a grande jogada. Passou, acompanha. Tentativa no cruzamento ali do Ronald. A bola tocou no Bila, se perde o escanteio para o Vasco. Fica nas costas, Júlio. Fica no lugar do Dudu. Vem pra cá, Renilton. Vem pra cá, Renilton. O Júlio fica no seu lugar, porra. Cobrança do Denner, fechado na área, afasta de qualquer maneira o Bila. Bola se perde, lateral que favorece ao Vasco. Reposição do Denner. Ronald, outra vez o Denner. Ian. Cruzamento buscando o Valdir na área. Houve falta do Valdir sobre o Romildo, marca o árbitro contra o Vasco da Gama. (74.5) uma onda no ar, sintonizando você aqui na Manchete. Ricardo Rocha. Luizinho, bola tomada ali pelo Silvério. Luizinho insiste, bola que se perde, lateral que favorece a equipe do ABC. A falta dura agora. Saiu o Ian, substituído pelo Gian. Acho que o Jair Pereira também cansou do Ian. Fez uma partida muito ruim, taticamente uma posição errada, pouca velocidade, pouco empenho, ao contrário da maioria de suas atuações no campeonato, inclusive. Paulo César vai confirmar pra gente. Saiu o Ian no Vasco. Aí descendo aí o Denner. Parece que entrou o William, número 15, né? É ele que estava com a bola, é isso mesmo, William. Saiu o Ian e entrou o William com a número 15. Não é exatamente o jogador mais ofensivo, um jogador até de composição no meio campo, mas de qualquer forma uma tentativa. Ele ficou parado muito tempo por contusão. E o Jair Pereira está esperando que ele dê mais estabilidade, mais força de ataque ao meio campo vascaíno. A torcida pediu o Gian, mas o Jair Pereira jogou o William. Confusão ali na área, tá apertado por ali. Olha a sobra de bola, Silvério foi puxado. O árbitro disse que não houve absolutamente nada. Os jogadores do ABC correm para cima do Lincoln Afonso Borjali. Reclamação, para mim, houve pênalti. Olha lá, o Renilson tomou a bola, o Silvério apareceu. Olha lá, chegou por trás puxando pela camisa o Ronald. A falta existiu, o pênalti existiu, não deu porque não quis. Também tive a nítida impressão de pênalti, o juiz até ficou na dúvida, me pareceu sem coragem de marcar a infração.
com uma bobeira tão grande da zaga do Vasco. Da minha visão aqui de baixo, foi pênalti, claro. Aí o depoimento também do Paulo César Andrade. Vasco com domínio absoluto na partida, de repente complica. Vamos ver de novo, olha só. Olha lá, o Silvério toma a frente, olha lá. Pega lá, puxou pela camisa, olha lá, tá na cara. O Ronald veio, puxou na cabeça sem dúvida alguma. Uma arbitragem que estava tranquila, sem equívocos, uma falha gravíssima desse árbitro. Olha só, Ricardo Rocha, faz o corte jogando pro Ronald. Leandro. Aí o Ronald tenta fugir ali da marcação do Marinaldo. Aí tentava tocar pro Denner. Apareceu o Bila fazendo corte. Douglas vem, entrega pro Júlio. Aí o Silvério. Enilson. Antecipação do Ricardo Rocha. O árbitro marcou a falta. E o Ricardo vai ali, você vê, dá uma bronca no Denner e no Valdir. Ricardo aproveitou. Deu 2 passos à frente, deu uma bronca violenta. Ao Douglas. Enilson. Saiu da marcação ali do Torres. Centroavante do ABC. Silvério. Tocou errado. Leandro tenta consertar, entregou pro Silvério de graça. Bola pro Renilson. Bidinha tá lá na área pedindo bola. Cruzamento para ele de cabeça. Passou a esquerda do Carlos Germano, abobeando a zaga do Vasco. Ô, Paulo César. Bobeando muito. Daqui a pouco quem vai abrir o marcador é o ABC, viu? O cruzamento foi perfeito, a cabeceada do jogador foi perfeita também, levando muito perigo ao gol do Carlos Germano. O ABC já está se animando no jogo, saindo de sua posição defensiva. Viu que o Vasco, apesar do entusiasmo do segundo tempo, continua embolado taticamente, não encontra o jogo, errando muitos passes. Agora impedimento claro. E exatamente no contra-ataque, em jogadas rápidas pelas extremas, o ABC está chegando com mais perigo. Poderia perfeitamente já ter aberto o marcador, que não seria nenhuma injustiça. Ô Márcio, o ABC já passou do ABC do futebol há muito tempo. Em que letra aí o PC? Acho que já tá no Chegaria a PC, não? Não, acho que não chega tanto. Rede Manchete, a grande jogada. Cartões Vasco da Gama Bradesco Visa. Um deles combina com você. Solicite o seu. 0800 12 8511. Trabalho do Silvério. O árbitro deu ali um impedimento agora para mim que não existiu também. Impedimento do Jailton. Estava em posição legal. Ele atendeu a marcação do Bandeirinha, completamente errada a marcação do Bandeirinha. Está uma catástrofe a arbitragem no segundo tempo. Marco Antônio Martins. Aí o Leandro. França tocando pro Valdir. Luizinho. Leandro. Ronald. Leandro pede de volta, recebe. Luizinho tá pelo meio. William, Luizinho. De volta pro William. Chegou espanando por ali o Bila. Lá do outro lado pega a bola o Pimentel. Você vê o Torres ali, o último homem do Vasco dentro do grande círculo. Vasco todo no ataque. William. Aí o Luizinho tá preso. Tentava ali pro Pimentel. Pimentel retoma. Denner pediu. Pimentel bateu bola por cima do gol do Capilani. Tiro de meta que favorece a equipe do ABC. Você revê aí. Olha só. Pimentel tomou, clareou, bateu de esquerda. Bola passou perigosa por cima do gol do Capilani. Pelo menos ele deu um exemplo aos atacantes. Olha, é assim, viu? Tem que fazer assim, chutar gol. Vocês não estão chutando. Quando nós chegamos à marca de 21 minutos mais 15 segundos no segundo tempo. Tênis para futsal, pênalti, um lance de craque. Cobrança de falta ali do Marinaldo. Renilson se atrapalha todo, o lateral que favorece ao Vasco. Aí o Ronald.
Demora muito o Ronald. William, de volta pro Ronald. Descobriu o Luizinho pelo meio. William. Lançamento para corrida, lá do outro lado do Denner. Tomou a frente ali do Jailton. Olha o Denner. Fez o cruzamento muito para trás, chegou o Bila, desarmou. Entregando o jogo rápido ali para a subida do Douglas. Renilson está impedido, completamente adiantado o centroavante da equipe do ABC. Torres cobrando o jogo rápido ali para o Luizinho. Então o lançamento para a subida do Pimentel. Douglas trabalha com o Silvério. Aí o Silvério, lançamento perfeito. Marinaldo passou aqui pedindo cruzamento. Olha o Silvério batendo. Largou. Genilson. Gol! ABC, Renilson, camisa número 9, na marca de 23 minutos, segundo tempo de jogo. Renilson escreve agora no placar de São Januário: 1 pro ABC, 0 pro Vasco. Paulo César Andrade. Olha, Paulo, nossa equipe estava cantando essa bola já há algum tempo, hein? O cruzamento veio, o Silvério deu o toque, o Germano bateu, chama-roupa, né? No caso, a bola saiu fora. E o Renilson estava muito atento, era o terceiro homem ali do ABC e não teve trabalho em tocar para a rede debaixo da grama. Agora é correr atrás do prejuízo. Olha o Vasco, descida do Pimentel. A bola bateu ali no Jailton, o Pimentel recupera, tenta o cruzamento para a área, chega ali o Júlio, dá um bico de qualquer maneira, lateral que favorece a equipe do Vasco. Um gol inteiramente justo para a equipe do ABC. Depois de 5 minutos de pressão do Vasco no segundo tempo, o ABC foi para frente, teve um pênalti que o juiz não marcou, ameaçou 2 vezes e finalmente saiu o gol. Inclusive um lançamento previsível, telegrafado, a defesa do Vasco mal posicionada, o Carlos Germano não foi bem no lance, parece todo mundo anestesiado. O ABC não tem nada a ver com isso, joga dignamente e vai ganhando com méritos por 1-0. Olha o toque ali, a impedido. Marcado o impedimento do ataque do Vasco. Rede Manchete, a grande jogada. Cobrança aí do Capilani. Toque do Ricardo Rocha. Leandro joga contra. Renilson tomou. Desarmado ali pelo Ronald. Bola do William. França tocando pro Denner. Aí o Vasco. 5 contra 5. Bola pro França. Denner e Valdir na área. Cruzamento. Toque do Júlio tirando ali de dentro da área. Silvério. Douglas escorregou, a bola ficou fácil aqui pro trabalho do Ronald. Olha a volta! Era pro Leandro, antecipação do Silvério. Vidinha correndo pela esquerda, ele prefere o Douglas pela direita. Ao Douglas. Armou o cruzamento. Buscou o Bidinho, corte do Ricardo Rocha. Bola cai pro Ronald. William. Leandro olha para um lado, para o outro. Espera a chegada do Pimentel, toca para ele. Ainda o Pimentel. Chegou! William arriscou de longe, a bola passa à esquerda do Capilani, é só tiro de meta para a equipe do ABC. O time do Vasco resolveu correr um pouquinho mais agora, no desespero. Agora, se esse marcador continuar assim até o final, o pessoal do Rio Grande do Norte, com toda razão, vai reclamar até a próxima geração daquele pênalti que realmente existiu. Se fosse marcado, poderia significar mais um gol pro ABC e a cobrança de pênaltis pelo 2-0, porque empata com o Vasco. O jogo ficou dramático, emocionante e melhor do que foi o primeiro tempo. Aí o Ronald. Luizinho. Aí descendo o Luizinho. Tocou pro Denner, recebe de volta. Luizinho pro Valdir na área. Saiu o Capilani. Bateu roupa. Bola ficou pro Valdir.
Cruzamento buscando dentro, foi empurrado, houve pênalti. Tá marcado. Pênalti, marca o árbitro Lincoln Afonso Borjali. O jogador Luizinho foi empurrado pelo Bila. Reveja o lance, olha só. O Valdir recupera a bola, faz o cruzamento. Olha lá. O Bila chega e empurra o Luizinho. Desnecessariamente pênalti indiscutível. Pintou cartão amarelo aí. Já vou dizer pra quem, porque os jogadores estão de frente pra mim, eu preciso ver o número de quem foi. Você revê outra vez, ó. Olha só, o cruzamento tá lá. Jogador do ABC, fora da bola, empurra o Luizinho desnecessariamente. O pênalti existiu, sem a menor dúvida, claríssimo. Agora, essa reclamação do pessoal do ABC tem muito a ver com o pênalti não marcado antes. 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que pensaram que poderia haver uma compensação, não houve. O juiz viu a camisa do time de mais força política, no caso aí. E o pênalti foi bem marcado. Pênalti claro, sem problema. Jogadores do ABC continuam discutindo com o árbitro. O cartão amarelo foi pro Bilinha. Bidinha, né? É, o Bidinha, perdão, número 14. Bidinha, número 14, tomou o cartão amarelo por reclamação. Valdir vai ajeitando ali para cobrança. A bola estava debaixo do braço do Denner. O Valdir foi lá. Denner já deu um tapinha nas costas dele, desejando boa sorte. Cobrança do Valdir. Denner se posiciona do lado esquerdo. Tudo pronto. Autoriza o árbitro. Partiu o Valdir. Bateu no canto. Gol do Vasco da Gama. Valdir, camisa número 7. Na marca de 28 minutos. Segundo tempo de jogo. Valdir escreve agora no placar de São Januário. Vasco 1, ABC 1, Paulo César Andrade. Essa é uma marca do Valdir, inclusive, ele como matador do Vasco, ele bate muito bem pênalti. Ele tocou no cantinho, no canto direito do goleiro do ABC, ele pulou no mesmo canto do goleiro, mas infelizmente não deu. Gol do Vasco 1-1, agora é isso aí, vai melhorar esse jogo. O Valdir não joga uma grande partida, mas foi frio, foi certeiro, foi positivo, o chute seco, bem cobrado pênalti, 1-1. Albidinha. Desarmou ali o Pimentel, entregou pro Silvério. Pimentel acabou chegando lá e fazendo a falta. Rede Manchete, a grande jogada. Cobrança da falta ali pro ABC. Douglas bateu, toque de cabeça do Bidinho, a bola passou por cima do gol do Carlos Germana, tiro de meta que favorece ao Vasco. Pênalti, marca de profissional. Quando nós temos 30 minutos mais 28 segundos. Segundo tempo, placar de São Januário agora está escrito 1 Vasco, 1 ABC. Lançamento aqui para a subida do Marinaldo. Veio ali o Ronald. A mim houve jogada perigosa, o árbitro deu só o lateral favorável à equipe do ABC. Silvério tocou errado. Chegou o Luizinho, deu um toque pra frente buscando o Valdir. A bola passou pelo Bila, mas não passa ali pelo Romildo. Saiu bem do Valdir. Vai o Romildo. Silvério. Lançamento pro Romildo. Presença importante ali do Torres. Tá impedido o Valdir. Completamente na banheira o atacante do Vasco. Nesta sexta, direto de Vitória, às 9h45 da noite, ao vivo, Linhares e Fluminense. É a
Copa do Brasil, exclusivo na Manchete. Esporte do jeito que você gosta. Essa jogada ali esquisita. O Bila deixou a bola com o Júlio. O árbitro marcou ali. Bola do ABC. Marinaldo. William. Aí o Denner. Aí por baixo o Romildo. Lateral que favorece ao Vasco. Reposição do Ronald. Denner deixou a bola passar. Passou também pelo Marinaldo, mas ficou ali com o Júlio. Olha só, o Marinaldo jogando esquisito. O Bila acabou chutando em cima do William. A bola que se perde é só tiro de meta para o ABC. Quando o árbitro autoriza outra substituição na equipe do Vasco. Se eu não me engano, está entrando Jardel com a K16. Aí o França. Portanto, saiu França para a entrada do Jardel com a camisa 16 na equipe do Vasco. Tá aí confirmado para você no vídeo a saída de França, a entrada de Jardel na equipe do Vasco. Alteração que poderia ter sido feita até há mais tempo. França é um jogador de meio campo, também apagadíssimo no jogo. E o Jardel é atacante, é um jogador que faz gol, que se mexe bem no ataque. E se tivesse mais tempo, poderia até ser mais decisivo no jogo. Olha a sobra de bola ali na área. Olha, o Douglas está impedido, não vale mais nada. Estava marcado o impedimento. Quando o Zelito devolveu para ele, ele já estava além da linha de zaga do Vasco. Você revê aí, ó. Olha lá. Estava no impedimento marcado pela arbitragem. As grandes lutas de boxe no sábado, campeão. Depois do Cinema Nacional. E neste sábado, Ezequiel Paixão e Daniel Merani da Argentina pelo título sul-americano dos meio pesados. Esporte do jeito que você gosta. É uma coisa estranha, eu diria até incompreensível, mas a verdade é que na maioria das vezes o Vasco não joga bem em São Januário. É incrível. Vence a maioria dos jogos contra pequenos, é claro, contra equipes de fora, mas o rendimento do Vasco em São Januário sempre tem problemas, é uma confusão. Um bate-rebate ali, a bola do Vasco. Carrinho do Bila. Sobra do Ronald. Torres. Tem o Ricardo Rocha do lado. Jogo feito mais lá do lado. Tá o Pimentel. Ricardo Rocha olha. Jardel se atrapalhou todo ali com o Jailton. Ricardo Rocha insiste. O árbitro deu o quê? Deu a falta do Ricardo Rocha? Ou lateral para o ABC? Ele deu a falta. O Ricardo Rocha se apoiou no jogador do ABC. Zelito. Romildo. Douglas. Zelito faz a inversão, buscando Marinaldo. Aí o Júlio. Inverte, buscando Jailton. Douglas. Zelito. Silvério. Área para o Renilson, corte do Torres. Bola fica para o Douglas. O árbitro marcando a falta. Falta do Ronald sobre o Douglas.
Silvério e Douglas ali na cobrança. O árbitro dá ali um cartão amarelo para o William. Douglas refuga. Silvério bateu direto. Carlos Germano amortece. Segundo, ele sobe sozinho para fazer a defesa. Você revê aí, batida em curva do Silvério. Carlos Germano espalma, depois sozinho faz a defesa. Douglas é empurrado pelo Ronald. Marinaldo batendo ali pro Silvério. Escorrega o jogo pro Bidinha. Subida lá do outro lado. O Jailton bateu de esquerda, a bola passa à direita do Carlos Germano. É só tiro de meta pro Vasco. Nesta sexta, direto de Vitória, Linhares e Fluminense ao vivo, às 9h45 da noite. É a Copa do Brasil, exclusivo na Manchete. Esporte do jeito que você gosta. Zelito. Renilson vinha da posição de impedimento. E o árbitro não teve dúvida para atender ali o aceno do bandeirinha. Ricardo Rocha. Afastou ali o Jailton, bola. Bidinha. Ricardo Rocha pro Torres. Espaço vazio. Marinaldo. Júlio. Douglas. Outra vez o Marinaldo. Renilson pede lá no meio. Bola para ele. Dificuldade no domínio. Leandro apareceu. Ronald também. A bola fica com Douglas. O Ronald chega atropelando. O Douglas cometendo a falta. Se Ronald fez um bom primeiro tempo, especialmente em algumas jogadas de toque de bola pelo meio campo. Agora, no segundo tempo, ele está perturbado, fazendo falta, perdendo bola. Aliás, o ABC joga mais no segundo tempo, hein? E mereceria até ganhar esse jogo. Pelo que se viu até agora, o Vasco numa noite péssima. Claro que tem um Valdir, tem um Denner, pode até ganhar ainda o jogo. Mas pela produção, especialmente no segundo tempo, o ABC merece chegar lá. Cobrança do Renilson, espalmou Carlos Germano. Bola passou ali, perigo na área do Vasco da Gama. Novo cruzamento, tentativa do Silvério. Toque de cabeça do William, desafogando a defesa do Vasco. Jardel. Inversão para o William. Lançamento bom para o Jardel. Denner e Valdir na área. Jardel parou, olhou, fez o cruzamento. Olha o Denner. Tenta ajeitar por ali. Chega Jailton e a bola fica dominada com tranquilidade pelo Capilani. Hein, Márcio? Nem parece aquele time de 3 milhões de dólares, né? É uma noite sonolenta do Vasco em São Januário, à exceção do Ricardo Rocha, todo mundo jogando muito mal, muito abaixo do que pode, taticamente jogadores perdidos. E o ABC com humildade, com empenho, com um bom esquema de jogo, no segundo tempo ataca mais, teve mais chance. Falta um matador para a equipe de Natal, não tem jogadores do nível dos jogadores do Vasco. Mas ainda assim se aproveita razoavelmente desse torpor vascaíno. O Milton tocando a bola ali. Bidinha faz a inversão buscando o Marinaldo. Marinaldo brigando ali com o Leandro. E a falta do Marinaldo. Quando nós chegamos aí, a marca de 41 minutos 25 segundos no segundo tempo. Tênis para futsal, pênalti, um lance de craque. Agora no lance anterior, cartão amarelo pro Marinaldo, que fez falta no Luizinho.
Acompanha! Fica no espaço, fica no espaço! Vem, vai, Nando! Ronald. A bola larga atrás! Fez a finta no Bila, o cruzamento na área, o corte do Romildo. Ladrão, Vitinho! E a falta do Luizinho em cima do Bidinha. Zelito. Júlio. Outra vez Zelito. Júlio. Marinaldo. Luizinho. Tentando pro Valdir. Bila chegou, tocou. Valdir evita a saída de bola. Ainda o Valdir. Passou pelo Bila. Tativa pro Jardel. Faz o giro. A inversão do outro lado. Chegada do Denner. Olha o Pimentel. Esticou todo por ali o Jailton. Tocou, a bola se perdeu. Escanteio pro Vasco. E lembrando que o Vasco, classificando para a próxima fase, deverá pegar como adversário ou o Sergipe ou o Santa Cruz. Mais um! Júnior! Deixa de bola aí, Aqui, ó. Cobrança do Pimentel. Ronald. Júlio chega, afasta de qualquer maneira. Vê aí, ó. O Torres correndo, era o último homem do Vasco da Gama. Carlos Germano. Corte do Marinaldo. Retoma o William. Jardel. Bobeou, o Bila chegou por ali, espremeu, a bola ficou pro Zelito. Silvério. Ainda o Silvério. Zelito tá pela direita. Desarmado ali. Lançamento pro Jardel. Não estava impedido, não. Estava impedido, não. Marinaldo cobrando pro Zelito. Quando nós chegamos aí a 44-15, 1 pro Vasco, 1 pro ABC, resultado que classifica o Vasco para a próxima etapa da Copa do Brasil. Márcio Guedes. E os 2 gols de diferença que o Vasco tinha nesse jogo acabaram influindo negativamente na equipe carioca, que jogou com muita acomodação, jogou sem empenho e foi surpreendido também pelo esquema muito bem montado pelo time do ABC, que jogou em parte do jogo na retranca, parte num 4-3-3 que se tornou ofensivo no segundo tempo. Faltou um matador para a equipe de Natal, mas no segundo tempo pelo menos foi um futebol mais vistoso, de mais toque de bola, mais empenhado. E depois do primeiro tempo, que eu joguei equilibrado, o marcador de 0-0 foi perfeito na fase inicial. Nesse segundo tempo, se futebol pudesse ser representado em números, o domínio de uma equipe ou a melhor apresentação, o ABC merecia vencer esse jogo, mas houve o pênalti não marcado, faltam jogadores de um pouco mais de categoria na equipe, e o Vasco soube controlar, chegou ao empate com o pênalti que houve e chega, merecidamente no caso, à classificação para a próxima etapa, onde a gente espera o Vasco possa desenvolver um futebol bem melhor do que essa noite, onde apenas o Ricardo Rocha se salvou com algumas jogadas de categoria. E no ABC, o Odilon e o Silvério, 2 destaques na equipe, que também teve a defesa, toda ela num plano elevado. Temos mais de 40 segundos além do tempo. Vamos, porra! Falta marcada contra o Vasco. Atenção! 46-13. Renilson. Silvério. Leandro. Quando o árbitro determina o final da partida, 1 pro Vasco, 1 pro ABC, o Vasco classificado no campo, o repórter Paulo César Andrade. Muito bem, Paulo, rapidinho aqui, eu ouvi o Leandro, que a gente estava explicando o seguinte: de repente, o Vasco não, apesar desse resultado, está classificado, mas não rendeu
o que a gente esperava do grande time do Vasco da Gama, né, Leandro? A gente sabe disso, a gente conversou isso no vestiário. Agora no segundo tempo, no intervalo, a gente tinha que correr mais. E eu realmente, esse jogo eu cansei bastante, um jogo que eu cansei muito, porque o nosso time estava posicionado errado, então todo mundo estava dando o combate indo vamos dizer assim, na furada, né? Aí prejudicou bastante nosso time. Agora, com certeza a gente vai conversar durante a semana para a pegada ficar maior e a gente poder chegar mais no gol adversário com mais frequência. Obrigado, pode descansar agora. Paulo Stein. Ok, aí portanto o trabalho final do repórter Paulo César Andrade neste Vasco 1, ABC 1. Nós vamos também agora passando a bola direto para o nosso estúdio em São Paulo, logo depois do nosso intervalo, com Oscar Ulisses, que vai apresentar para você os principais